Olá, estamos aqui com mais um episódio do Pianíssimo Podcast com Patrícia Mello e Natália Espostes. E temos como convidados um duo muito especial, que é um duo que eu vou revelar daqui a pouquinho o nome, que atua há mais de 30 anos como duo. Tem um trabalho super importante no meio pianístico, na questão da música de câmara, e são professores do Departamento de Música da USP de Ribeirão. Então, temos conosco aqui o duo Corvisier, composto por Fernando e Fátima Corvisier. Boa tarde. Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês duas. Somos muito felizes e agradecidos pela presença ilustre. E muito, muito feliz mesmo, porque vocês têm feito um trabalho assim, não é de hoje, né? Já tem mais de 30 anos atuando como duo, sem contar a carreira solo, como professores, que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Isso. Então, privilégio é todo nosso, né, Natália? Olha, a gente está muito feliz, a gente divulgou muito que vocês estariam aqui, porque a gente sabia que o pessoal ia querer estar perto de vocês de alguma forma, né? Então, a gente queria agradecer vocês terem também aberto, a gente sabe que a gente está gravando, gente, em Campinas, e eles moram em Ribeirão. Ribeirão Preto. Eles estavam aqui nos últimos dias participando do primeiro encontro de pianistas de Hortolândia, que terminou ontem, e eles abriram espaço, estando mais um dia em Campinas, só para poder participar aqui com a gente. Então, muita gratidão, gente. Prazer. Nossa, o prazer é todo nosso. É uma honra para a gente poder entrevistar vocês dois, viu? Com certeza. E a gente tem aqui Temos um elemento surpresa. um mimozinho, né, É Natália? um mimozinho. Simbólico, É mas simbólico, é de coração. Obrigado. Fátima. Obrigada. E Fernando, ó, fizemos um Maravilha. X na mesa. Pode abrir agora? Pode por favor. abrir, porque a nossa audiência é muito Curiosa. curiosa, né? Vou Quem dar- acompanha a gente Vou há deixar eu algum falar assim, tempo já sabe o que é. Sabe? é. Ah, entendi. Entendeu? Mas nunca é igual, né, Natália? Nunca é igual. Nunca é igual. A gente já Vocês vai entenderam explicar por quê. quê. Sem falar tudo, Pode enrasgar, viu, Fernando? Não tem problema. Ai, que linda. Uma caneca, olha, do Pianíssimo podcast. Do Corvisier, faz personalizada. Olha. Tem mais um detalhezinho lá no cantinho esquerdo superior. Aí. Tem o QR Code. Tem um QR Code aqui. Você vai, né, com o seu celular O abrir. celular, vamos abrir. Esse especificamente vai parar no YouTube. Né? Porque... Por quê? Nossa. Por quê, Natália? Porque no YouTube nós selecionamos um vídeo. Um recital, na verdade. Isso. Porque a gente queria escolher uma música que vocês pudessem se identificar. Então, na verdade, é um QR Code que leva... Sim, A ideia é sim. levar para uma música. Genial. Seja no Spotify, né, ou em alguma Ou outra no plataforma. YouTube. E aí, a bacana. Patrícia escolheu cuidadosamente esse link do Esse da YouTube, que é um Fátima. recital. E o tá do bom. Fernando já é no Spotify. Vai. Aqui. Né, no cantinho lá em No cima. cantinho, é. Isso, você vai abrir o aplicativo, Sim. tem uma Sim. câmerazinha, Uhum. você foca, Ah, depois você vê o que tem lá. Surpresa! Surpresa. Ai, adorei. Genial a ideia. Ficamos Gostei felizes, bastante. vocês Guarda aqui, merecem vamos quebrar. todo carinho. Muito bem, Depois a gente olha pra ele qual foi a música, né? Ai, por favor, é. porque as pessoas vão perguntar. Sim, não, pode deixar. que Escreva põe lá nos nos comentários. comentários. Escreva nos Escreva nos comentários. comentários. A gente só não vai dar depois. spoiler agora. Deixa a Mas- gente levar surpresa. Isso. Eu já sei que vai ser boa. Que vai ser uma surpresa boa, então. Muito bem, então vamos apresentar assim com mais detalhes esse duo. A junção desses dois talentos formou o duo Corvisier. É um duo de piano a 4 mãos e, esporadicamente, a 2 pianos. Daqui a pouco vocês vão explicar um pouquinho disso. Cujo repertório é abrangente, que inclui desde os clássicos até a produção musical brasileira contemporânea. De suas apresentações internacionais, destacamos a palestra recital realizada em 2007 no primeiro encontro de investigação em performance promovido pela Universidade de Aveiro, Portugal. Apresentação em recital na Universidade de Houston no ano de 2011. Já realizaram diversas apresentações em congressos internacionais, realizando palestras e recitais em lugares como Universidade de Londres e de Viena em 2013, a Universidade Internacional de Andaluzia em Baeza, na Espanha, no ano de 2016, Portugal, nas universidades de Aveiro e Évora, em 2019. E eu sei que bem recentemente se apresentaram em outro país. Fala um pouquinho aí. Na verdade, a gente acabou de chegar de uma mini turnê, micro turnê, vamos dizer assim. A gente tocou em Londres,
Paris né? também. E tocamos em Paris também. Agora, faz 2 semanas, mais ou menos. Inclusive a gente estava tentando achar as músicas preferidas deles. Eles estavam em Exato. outro fuso horário. Por isso as mensagens, qual é a sua música preferida? Fátima e Fernando. Eles estavam nessa, né? De estar voltando de viagem, né? Gente, o Du tem mais de 30 anos. Qual é o tempo exato? Vocês têm Olha, uma eu ideia? posso dizer exatamente, quer dizer, a gente já se conhecia, né? Mas nunca tinha tocado junto. Aí eu estava em Paris fazendo um concurso internacional, né? E aí a Fátima me liga para mim, Fernando, recebemos uma proposta aqui para fazer um concerto daqui, sei lá, No Banco do no Brasil. Poucos No dias CCBB do Rio. só acho que eu estava lá, então, deixa eu procurar as músicas aqui para A fazer gente o nunca tinha concerto. tocado junto. Não, tinha tocado. E aí foi assim o start da possibilidade, a gente, né, começar a tocar junto, né, pegando repertório assim um pouco mais tradicional, né? E daí a gente não parou mais, né? Foi assim sempre essa vontade de tocar, explorar novos repertórios, tudo assim, né? Então surgiu de uma necessidade, de um convite. Sim. Nós éramos namorados, né? Meio noivos, aquela Aham. coisa. E aí, a gente recebeu o convite para tocar no CCBB e a gente resolveu, né? Sim. Fazer. Mas O o recital, convite foi estudar pro direcionado recital. para Um recital a 4 mãos. já era Convite para um específico. recital a 4 Proposta. mãos. Já era específico para 4 mãos. Olha. É. E aí vocês tocaram juntos e falaram, Tocamos. foi tão legal, a gente não pode parar por aqui. Pois é. Foi surgindo vários convites, assim... Logo você- depois a gente se casou, né? Tá. Aí, né, foram aparecendo outros A gente foi morar- convites. A Eu gente fui fazer meu curso de arte e diploma nos Estados Unidos, né? E aí lá sempre tinha a chance de tocar, né? Os Estados Unidos tem muitos concertos em igrejas, em outros espaços também. E a gente bibliotecas também. espaços públicos, A gente assim, recebeu né? até um convite para tocar numa fundação lá em Meriden, que é perto de Hartford, né? A Rosa Poncello, que é uma cantora muito famosa, né? E fizemos concertos, assim, também na universidade lá de Hartford. Então, Isso na sequência Na desse sequência. primeiro que aconteceu por acidente aqui no Isso. Brasil. sim, sim. E foi indo. Foi indo paralelamente, porque a gente passou mais tempo residindo fora do Brasil, né? Logo depois desse curso do arte diploma que eu fiz com o professor Moura Castro, eu decidi mudar para Houston, né? Também a Fátima não aguentou muito Não, a inverno. gente passou O assim... inverno de Hartford assustou a Fátima um pouquinho. O maior inverno, na época que a gente estava lá, o inverno mais rigoroso dos últimos 100 anos, neve não. até o topo da cabeça. Nada de sol. Não. Não, até que sol tem. Mas Pra aí- quem Sol tem. saiu do Era Rio, uma, né? uma vida muito não, porque diferente, sabe? eu já tinha morado Sacrifício. fora, mas a Fátima até então não tinha tem essa experiência de ter residido fora De do ter Brasil. saído do Brasil, né? Enfrentado um inverno assim mais É, rigoroso. E é um assim. inverno. Sim, pesado, assim. Né? Nossa. Não, às vezes fazia o fator vento que Para eles chamam nós lá. latinos, gente, a gente é solar, né? A gente É. precisa da energia do O sol. que é o fator vento? Tem a temperatura e quando está um vento que sopra lá das calotas polares do norte, a temperatura cai ainda mais. Tipo assim, às vezes pode estar... Menos 30. Tipo a sensação Sensação térmica? térmica de menos 30, alguma Nossa, coisa qual assim. o nome dessa cidade, onde você... Hartford. ela está no, É pro norte? É ela a tá no- capital de Connecticut. ela tá no meio de Boston e Nova York. Né? Uma cidade mais assim, pra não muito conhecida, mas digamos assim, perto de onde as De pessoas... grandes centros, grandes né? centros, Perto né? de grandes centros. Então era bom Típica porque do eu- Nordeste Você americano, estava né? num eixo É, ali quando você importante, queria, né? a gente pegava o carro, ia para Nova York, assistir um concerto, não sei o quê. É uma pertinho. atividade. E aí, depois eu fui para Houston, né? Nós fomos, né? Aí vocês mudaram de clima. Aí foi o oposto, né? Alívio. Um pouquinho. Aí vocês falaram que saudade daquele gelo. Não, mas a vida lá no Texas era, assim, Não. muito mais parecida com a nossa aqui do Brasil, né? Enfim, é uma cidade maior também do que Hartford, uma cidade cosmopolita e tal. Então, foi uma ótima experiência. Para adaptar é mais fácil. Né? Eu trabalhava Mais bastante, familiar. dava bastante aula, lá em Hartford também, né? E o Fernando foi fazer o doutorado e eu fiquei dando aula. E estudando por conta, assim, tinha aulas particulares de piano e tal, coisa. E estudei muito e foi ótimo também. Foi nessa época que você estudou com Moura Castro também? Em Hartford, sim. Sim. E lá no Texas eu tocava para Mrs. Tom Ford, que foi a professora do Fernando também, né? Ele também foi aluno do Abby Simon, né? Pianista. Mas foi ótimo.
E também lá tinha a chance também de fazer concertos. Nós tínhamos um conjunto, grupo de músicos da Houston Symphony que organizavam concertos de música de câmara numa igreja Unitarian Church. E era muito interessante, porque é um público muito fiel que esses concertos. Então, a gente sempre tocava música brasileira e fazia duo, quanto mãos. Depois também tocava com formações de câmaristas diversas. Então, foi muito bom assim, para a gente também ter essa experiência de ter essa... De grupo, de né? grupo, né? A gente queria mesmo saber sobre isso. Como que é o background, né, do duo em relação à música de câmara? Vocês já tinham interesse em se voltar um pouco para esse lado? Eu sempre tive. Eu sei, para os internautas mais jovencitos, né? Verdade. Então, no nosso tempo, né, as nossas referências eram muito assim, era o rádio, né? No Rio, a Rádio Jornal do Brasil, ela tinha uma programação excelente. De música clássica. De música clássica. Toda noite. Toda noite tinha a gente recebia a programação por escrito, né? Se preparava para fazer as gravações com fita cassete, quando passava no rádio, aquela coisa, né? E eu me lembro, né, precisamente, em 1976. Foi a primeira vez que eu assisti o Trio Beaux-Arts. Bernard Impresso, que já infelizmente faleceu, né? Quando o Bernard Impresso ele deu o lá piano assim para afinar, assim, eu pensei, que toque pianístico é esse? Assim, Que uma lá coisa, é esse? que lá, Que lá especial! lá dourado. Dourado. E eu fiquei assim fascinado pela formação, né? Eles tocaram obras magníficas, o Trio de Ravel, né, que eu não conhecia na época, né? E eu fiquei, nossa, que música fantástica, essa formação, assim. E outra coisa curiosa também que eu vi na rádio foi justamente essa peça que a gente toca também, uma transcrição para 4 mãos, a introdução alegre de Ravel, que era para harpa, conjunto, quarteto de cordas, clarinete e flauta, né? Eu pensei, que peça magnífica, assim, que pena, assim, você ouve a sonoridade e depois, mais tarde, a gente tocou, assim, muito essa obra. A gente conseguiu assim, a partitura de uma transcrição, né, feita por um... Já existia essa transcrição. Sim, por um compositor empregado da casa editorial Durand, né, de Paris. E ele fez essa transcrição para 4 mãos, que é fantástica. Então, funciona super bem. Esse meu lado caminhista foi muito forte, porque também, quando eu morei, antes de conhecer a Fátima, em Paris, eu trabalhei muito tempo como colaborador em um conservatório, onde eu tinha que acompanhar assim, todo mundo, clarinete, tuba, não sei o quê. E era assim... Pega a gente no corredor, exatamente. Né? Eu tinha que preparar, assim, com muita rapidez o repertório que era exigido para as provas finais de exame, né? E sempre me fascinou a questão, porque nós pianistas, até falei para os alunos, a gente tem essa vida um pouco solitária, né? Você e o instrumento estudando... A gente falou sobre isso hoje cedo, né? E quando você compartilha, né, o estudo, assim, eu e a Fátima está discutindo a partitura, está traçando metas, é muito mais enriquecedor, né? Porque você está... Uma colaboração. Uma colaboração, né? Colaboração. Então, você está criando toda uma interpretação, então você está... É bem diferente, concepção de obras, né? Então, acho que a música de câmara oferece um repertório muito rico, né? E o piano está sempre presente, logicamente. Sim, logicamente. De minha parte, assim, minha mãe estudava piano, tocava piano de ouvido, né? Minha tia, irmã dela mais velha, tocava piano. A cunhada delas, né, mulher do meu tio, também tocava piano, era professora de piano. Gente, então que família sempre musical. Teve muito... O piano sempre teve presente na nossa vida, assim, né? E a minha mãe tocava com a minha tia algumas peças a 4 mãos. Você né? já via E a gente isso. tinha essas partituras em casa. Quando a gente começou a tocar piano, muito tempo depois, a gente tinha algumas coisas em casa. Então, eu e o meu irmão, de vez em quando, a gente tocava alguma coisa a 4 mãos. A gente estava acostumado a fazer isso, né? Para se divertir, porque é gostoso. Para se divertir. Nunca pensando em tocar profissionalmente, mas a gente tocava para se diversão, divertir. Exatamente. Principalmente que tinha uma peça lá, um galope de concerto, aquelas coisas de antigamente, né? Que minha mãe tocava com a minha tia e que era uma peça muito divertida e que eu e o Eduardo, a gente gostava de tocar, gostava de brincar com aquela peça. E eu também gostei sempre de acompanhar cantores. Eu gosto muito de canto, fiz canto como instrumento complementar e tudo. Fiz órgão também, mas enfim.
E aí essa coisa de fazer música em conjunto, para mim, sempre foi algo muito natural, né? Você E que eu cresceu sempre busquei. ouvindo e Uhum. acabou, consequentemente, fazendo isso na sua própria casa. Né? Exatamente. Para quem não sabe, a Fátima Courvoisier, antes de casada, era Fátima Monteiro, Monteiro, né? é. Irmã do Eduardo Monteiro, pianista, Eduardo Monteiro, que ela se referiu agora há pouco, né? Então, e aí foi Família isso. pianística sua, Mesmo, gente. né? Total. Mesmo, Pois total. é. E sua família também é da música? Ou você foi A pessoa que, na verdade, que me levou a estudar o piano foi a minha avó, por parte da minha mãe, né? Porque quando eu era pequena, assim, eu ficava horas, ela tinha uns discos muito interessantes, discos de cera, né? Imagina. Até me lembro que eu ouvia o concerto de Grieg, eram 8 discos. O concerto Um tinha concerto. 8 discos. Eu gostei. Eu me lembro de saber virar. disso. Tinha a IB, né? Lá do AIB, o disco de 78 rotações, né? Sim, Que 78. que rodavam rapidamente, né? Então é engraçado porque os jovens não sabem, mas a edição, não havia edição, né? Tinha que tocar naquele espaço de tempo, que era muito curto, né? Às vezes acabava um pedaço, no meio do movimento, tinha uma pausa, assim, aí você virava, o outro lado era a cadência, né? Era muito divertido. Era meio que o quebra-cabeça, né? E ela- Parava onde dava, né? E depois continuava. Ela reparou que eu ficava horas ali ouvindo aqueles discos, assim, não sei o quê. Isso tem alguma coisa que tem que ser trabalhada. E por acaso, assim, ela morava lá no Posto 6, no Rio, Copacabana, a 2 quadras, tinha a pianista Dila Josetti, que também era professora, né? Eu vou levar lá na professora para ver se tem alguma coisa assim que possa ser descoberta. E foi, com 6 anos de idade, eu comecei a estudar. Nunca mais parei. 6 anos. Bem, Então foi Isso. assim um pouco essa trajetória minha Da chegada na música, né? Exatamente, né? Porque Você vê através que dela que eu me, né? E ela sempre gostava muito também de fazia parte um pouco também, eu acho que da educação musical do passado, né? Sempre ter esse conhecimento do instrumental. O piano tinha uma grande, né? Tanto que o Mário de Andrade colocou, né? Pianolatria no Brasil era um fato, né? E no Rio havia muitas pessoas que se dedicavam ao piano, né? Era muito comum ser uma casa e tem um piano, não sei o quê. Hoje, devido às questões econômicas, você não encontra tantos instrumentos em casas de famílias, né? Assim, né? Gente, olha que a história de vocês é Riquíssima, né? rica e inspiradora. Obrigada. com certeza. Vocês acham que para quem está assistindo, se é um pianista que está ainda aprendendo o instrumento, ou semi-profissional, ou querendo se profissionalizar, se ele deseja montar um duo com um colega da faculdade, um colega do conservatório, que é tão gostoso tocar junto na época de conservatório, né? Que tipo de dicas vocês podem dar para quem está começando esse trabalho de câmara e que tipo de repertório é interessante a pessoa buscar nesse momento? Olha, a gente sempre fala que tocar junto não é só juntar 2 pessoas, resolverem, amanhã vamos estudar, vamos tocar juntos, senta e toca. Não é assim, né? É algo que demanda muito conhecimento, né? Um pianista tem que conhecer muito bem o outro em termos pessoais também, né? Porque tem que se dar bem com a pessoa, Tem que ter né? uma sintonia. Sintonia com a pessoa. E tem que se trabalhar muito junto. Porque cada pianista tem as suas qualidades específicas, né? Particulares, isso é óbvio, né? Mas na hora que você toca junto com alguém, é como se a gente criasse um terceiro elemento, uma terceira pessoa, né? Não é que você vai se anular por causa do outro, mas você vai conjugar as suas qualidades com a do outro e vocês vão formar A aquele identidade som. do duo, Exatamente, aquela sonoridade, as ideias interpretativas do duo, entendeu? Não é a ideia da Fátima Mas nem não- do Fernando. não. É da Fátima Exatamente. e do Fernando. Exatamente. Formou uma terceira, né? Exatamente. E não tem aquela coisa assim, eu mando no duo, você me obedece. Não tem disso, né? É tudo resolvido em conjunto e não é pelo fato de que existe um primo e um segundo que um é mais importante do que o outro, né? Isso As trocas são não sempre- acontece. Né? As duas partes são interdependentes, né? Quer dizer, uma não existe sem a outra. Então, Uma curiosidade, vocês costumam inverter o primo e o segundo não. ou sempre Não. dessa forma? não. Eu até estava comentando isso lá no encontro de pianistas de Hortolândia. Porque a gente meio que se especializou no nosso som, sabe? E eu sempre fui uma pessoa que
teve assim um ouvido melódico muito forte. E o Fernando, ele é harmonia. Até nisso o casal se complementa, né? Pois é, né? Coisa incrível. E aí a gente resolveu ficar assim, porque se a gente trocar de posições, vai ser um outro duo. A Não gente vai fez um teste uma vez e Ah. não deu muito certo, né? Não. É, Qual foi a sensação ao trocar Eu não de sei, posição? eu não gosto de ficar pendurado na... no agudo, no caco de Pendurado na vidro lá em aguda cima. E o segundo tem ali o controle do pedal também. Você Exatamente, deve eu ter gosto sentido dele. falta Você disso. gosta de estar no controle, Fernando? Fala a verdade. Do pedal. No pedal, sim. Piadinhas à parte. Não, mas é diferente, porque a gente tocar colocando o pedal para Não, si é estranho. é uma sensação completamente diferente do que você tocar sem o pedal e se apoiando no pedal que uma outra pessoa está colocando. Isso faz uma diferença no toque impressionante. E você me perguntou essa coisa dos conselhos para jovens pianistas que queiram tocar em duo, né? Tocar a 4 mãos trabalha muito esse controle do toque. Quando você está na região do agudo, você tem que trabalhar muito o legato, né? Você tem que trabalhar demais a escuta, né? Ambas as partes, mas eu digo assim, porque o toque, ele se modifica se você coloca o pedal ou não. Isso vocês podem testar com qualquer peça solo, né? No caso do 4 mãos, isso faz mexe um pouco com a cabeça, como você escuta, como você controla o acionamento das teclas, é muito diferente, sabe? Porque não é você que está pedalizando, então é o tempo da tecla baixar, é o tempo de você retirar a mão do teclado, e É tudo enfim, calculadinho. toda a gestualidade que você está acostumado a fazer num fraseado, enfim, é tudo muito diferente, né? E para quem faz o secondo, é uma escola de pedal, assim, maravilhosa, né? Eu digo que eu assim, tive uma escuta, né, como eu pedalizo hoje em dia, ela se tornou muito mais refinada e complexa devido a tocar 4 mãos. Sim. Porque você começa a observar coisas assim, totalmente assim, que antes, mas como é que eu vou pedalizar essa parte? Mas agora é outro universo, assim, né? Sim. E você tem que estar muito atento também, porque como você está pedalizando a sua parte e outra parte, isso muda demais quando você está na sala de estudos e você vai para o teatro, né? As acústicas, a acústica Outro piano, outro piano, acústica. outro elemento sonoro, e você tem que estar assim. Tocar solo em diversos pianos já é um desafio gigante. Sim. Sendo em duo, aumenta esse desafio, não? Com certeza, né? Porque aí você tem que estar, digamos assim, tem instrumentos que têm baixos mais poderosos, né? Se você colocar... porque tem toda uma questão de equilíbrio, né? De texturas, né? Que você está lidando ali no momento, né? Então, você tem que estar sabendo que tipo de instrumento você tem, como é que você está... como é que as pessoas estão ouvindo essa resposta da sua execução musical, né? Então, é toda uma trajetória, assim, de experiência que vão sendo trabalhadas ao longo da performance, né? Não adianta só você ficar trabalhando em casa e achando que aquilo vai dar certo na hora do palco. Né? Nossa, Então, completamente diferente. E o duo a 4 mãos, ele pode ser comparado, né, a um quarteto de cordas com redução para piano, né? Como se o Fernando estivesse fazendo os 2 instrumentos graves e eu faço os 2 agudos. Exatamente. Né? Então, esse equilíbrio, né? E como você, dependendo da peça que você toca, né? Como você você entrega a sonoridade, você entrega uma frase para o segundo entrega uma frase para o primo. Como a gente faz esse casamento das sonoridades, das texturas, né? De pianística, fraseado, os toques, né? O fato da gente não colocar pedal no primo não quer dizer também que a gente não esteja atento ao pedal. Na verdade, é até mais engraçado isso, né? Porque como a gente tem que, muitas vezes, pedir para quem está pedalizando prestar atenção em determinado trecho, às vezes eu falo para o Fernando, olha, nesse trecho aqui eu preciso de mais pedal. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso aqui com mais pedal ou com menos pedal. Vamos testar, né? Vamos ver como é que sai e tal. Tem essa questão, né? De você estar sempre questionando, então, né? É uma escola também de toques muito importante.
Vocês também tinham me perguntado, né? Perguntado para nós, quanto à questão do repertório para começar, né? Isso. Quando a pessoa é bem iniciante, todas as peças de iniciante atualmente têm uma complementação para fazer piano a 4 mãos, né? Para que Nos aquela métodos, do professor, exatamente, né? para que aquela simples linha melódica, às vezes dividida entre as duas mãos, ganhe vida, né? Ganhe riqueza harmônica, sonora, enfim, com todos os parâmetros musicais possíveis e imagináveis. E quando a pessoa já está no caminho enfim, já está num nível mais avançado e tal, eu acredito que tocar peças do estilo clássico, algumas obras francesas, que o repertório francês para 4 mãos também é muito grande, são interessantes de serem feitas, né? Tentar, ao princípio, né, algo assim, com menos pedal, peças que não utilizem tanto pedal ainda, que é para ver essa junção dos 2 toques, né? Se ouvirem, Se ouvir. de Exatamente. acostumarem, né, a tocar Exatamente. com o outro, né? Uhum. Porque o Exatamente. pianista é geralmente um instrumentista solitário, né? Então, são as Aham. primeiras práticas, Porque né? você tem toda a questão também da fusão da sincronia, né? A escolha do tempo, as personalidades, né? Tem pessoas que podem ser mais agitadas, outros mais calmas. Então, a fusão desses temperamentos, né? Que você tem que, né, criar uma logística, assim, também influencia na hora que você vai escolher um andamento, né? Que tem que ser de forma comum, né? Não pode sim. estar num... Um senso comum entre os dois. Aproveitando essa questão do repertório, a gente tá dando umas dicas para quem está iniciando, né? Quais são os parâmetros, assim, que vocês se baseiam para escolher o repertório do duo? Bom, a gente procura ter um repertório bem diversificado, né? Vamos tomar como exemplo esses 2 concertos que a gente fez lá na Europa agora. A tônica do programa teria que ser música brasileira ou latino-americana. Então, a gente escolheu um repertório, né, mais contemporâneo, né, brasileiro. E também tocamos o Piazzolla, né, que a gente gosta bastante das obras dele. Tem transcrições muito interessantes para 4 mãos, né? E aí, representando a América do Sul, né? Então, a gente, em geral, a gente pesquisa tanto o repertório bem tradicional, a gente toca desde Mozart, né? Que as sonatas de Mozart são as primeiras realmente para piano a 4 mãos, né? Tem algumas coisas de Johann Christian, algumas coisas que eram tocadas em cravo, mas isso aí a gente não faz. E dali para frente, a gente tem também, por exemplo, a gente gosta muito de Schubert, né? Que Schubert, eu acho que é o suprassumo do romântico para 4 mãos. Né? Exatamente. Brahms, né? O repertório francês, que é maravilhoso, Debussy, Ravel, né? Então, na verdade, a gente busca fazer de tudo um pouco, sabe? Uma coisa que também norteia a nossa escolha de repertório atualmente é que a gente tem uma pesquisa lá, baseado no nosso laboratório lá de piano da USP, que se chama O Piano como Orquestra. Então, na verdade, a gente buscou algumas transcrições de peças, não para piano solo, mas peças de câmara ou orquestrais, que tivessem sido transpostas, né, para piano a 4 mãos, para a gente poder justamente trabalhar essa busca de toques diferentes, de sonoridades diferentes, uma pedalização mais refinada, né? Então, nos últimos tempos, né, o nosso repertório tem buscado peças que trabalhassem isso daí. Transcrições de peças originalmente feitas para outras formações, né? Para trabalhar o piano como um simulador de vários timbres diferentes, semelhantes a uma orquestra. Certo. Nós temos ideia também de estar entrando em contato com compositores para encomendar obras para 4 mãos, né? Porque é interessante você ter uma produção brasileira mais recente, né? Inclusive até esse arranjo que nós fizemos do Hércules Gomes, do Ventos do Morro, né? Foi a primeira incursão nossa nessa... O arranjo dele foi para 4? Ele 4 fez uma pianos. composição É. original para composição 4 do pianos. Isso, eu escutei, eu estava sempre, né, recomendo, né, o Instituto Piano Brasileiro, né, Martins Dias, né, que é excelente, né.
Outro dia eu cheguei assim a ouvir, que obra interessante, assim, aí eu comecei a olhar, isso aqui dá uma transcrição para 4 mãos. 4 mãos. Aí eu- Vocês que fizeram a transcrição. aí eu escrevi Uau. pro Hércules. Hércules, ali enviou as partes, né? Aham. Aí tinha que fazer o quebra-cabeça, né? Porque 4 pianos é uma coisa, né? Uau. Aí você tem que chegar... Eu não queria uma redução, assim, muito magra, né? Certo. Eu queria que tivesse uma sonoridade interessante. Então, tinha que experimentar cada passagem, assim, como é que uma coisa ia funcionar, né? A gente E nunca a- tinha usado programa para escrever música no computador, né? Certo. Aí eu baixei um programa lá gratuito, aí comecei a tentar e Fuçar. tal. Aí consegui começar a escrever. Aham. Aí a gente transcrevia algumas coisas, ia lá pro piano e testava. Testava. E demorou muito esse processo? Ai, um pouquinho, sim. né? Porque também... Um mês e pouco, é. quase 2 meses, sei lá. Porque também a gente vai errando muito, né? Escreve uma coisa, acha que tá escrito, aí na hora que você vai tocar, você, Não. isso aqui não é ali. Eu estava acima, eu estava abaixo, errei isso aqui, errei aquele ali. Coisas Eu do não tava próprio editor, acostumada. né? É, a Se gente não acostumar tava a mexer com Mas foi acostumado. fascinante, E porque tem uma passagem de improvisação? tem Não que a Fátima... Tem. Que Eu aliás, ouvi lá na internet, aí maravilhoso. transcrevi alguns pedaços, Tá. outros a gente inventou um Certo. pouquinho, mas nada assim, né? Mas tem a sua Porque- contribuição, Sim, não é? sim. É, Aham. aí a gente deixou lá e... Mas você escreveu isso? Sim, eu escrevi. Mas a sua- escrevemos. Tá, ok. Escrevemos. Não, na verdade é uma fusão de umas coisas que a gente ouviu do Hércules, né? Hércules. E umas coisas que eu acrescentei, né? Porque eu sempre tive essa paixão também por arranjo, né? Ah, Eu já tinha feito um arranjo do Odeon do Nazaré para 2 pianos. certo. Uau, para 2 Então- pianos. E vocês gravaram? Ela, na A verdade, gente costumava não. tocar, É, mas a gente como co- é para 2 Dois pianos, pianos. né? Então, Mais difícil. Mais né? difícil de achar mas 2 a gente pianos está para com tocar. vontade, de, talvez, de repente, tenha gravado no laboratório, né? Uhum. Para ter essa gravação disponível, né? E, então, eu É que é tinha um essa... arranjo autoral seu, né? Sim, não, eu sempre legal tive mesmo essa a paixão gravação. por arranjo, assim, em geral, assim, né? E tô com uns projetos bem interessantes aí também de fazer novas transcrições aí de compositores, assim, populares brasileiros, assim, que eu A acho gente bem se interessante. animou com a história do Ah, mas da tem peça que do se Hércules. animar, porque porque deu tão ficou certo. muito bonito. Ficou, eles A peça é tocaram muito divertida, no encontro né? de Nossa, é Hortolândia. maravilhosa. É. Eu gravei A lá peça, no o original celularzinho. já é lindo. É. E a transcrição de vocês não perdeu o em enriquecimento, sabe? A sonoridade permanece a mesma. sim, E, aliás, fica a diferença da quantidade de pianos, né, para 4 mãos, essa diferença que parece ser uma redução, mas enriqueceu o som, Sim, a sim. sonoridade da música. Ficou Uhum. fantástico, gente. Bravo. E o legal, obrigada. E o mais legal é que ele tava lá, né? E Ele escutou. tava lá. E gostou. E foi a primeira vez que vocês tocaram? Sim, Na verdade, não, a já tô- gente tinha Já tinha tocado? lá em Londres Tá. e em Paris a gente tocou como bis. É. Porque a gente, né, não tinha falado pra ele, olha, vamos Certo. tocar no lugar tal, não sei o quê, né? A gente tinha que avisar ele primeiro. Então a gente, Sim. vamos Ainda tocar estava como em bis. construção, né? A performance estava em construção. Aí agora aqui no encontro ele estava lá também, né? A gente falou pra ele, ó, a gente vai tocar. Ah, que legal. Ah, quero vocês ouvir, avisaram não que ia sei o quê. tocar no bis? Sim, sim. Nós tivemos a honra de ver a reação do Hércules. Ele estava bem do nosso lado. Ele tava do assim, nosso né? lado. Nossa, Foi ele estava super maravilhoso. feliz, porque vocês simplesmente... É, ficou muito Nossa. bonito. Ficou. E a questão das reduções? Vocês fazem bastante? Então, Então, a gente sempre tá tem, tentando, inclusive, por exemplo, redução e arranjo. Por exemplo, o próprio Piazzolla tem muitas cadências que estão escritas ali, mas eu confesso que eu não gostei nenhuma delas. Aí eu improviso muitas dessas cadências. No próprio Hércules falei, não é uma improvisação ao acaso. Certo. Você constrói aquela ideia, você vai experimentando assim e deixa alguns elementos que você pode manipular Certo. no momento, mas tudo tem uma... Flexíveis, flexível. algumas coisas, mas a estrutura fica mais ou É, menos definida. Uhum. Então, essa... Agora pensando como é essa construção sonora para o resultado de vocês enquanto duo, como que é a rotina de estudo de vocês separado e com que frequência vocês procuram fazer os ensaios do duo? Essa é boa pergunta, porque Nem o tempo você é sabe. escasso. A gente Dada trabalha a rotina bastante, de não. vocês, que tem uma É. demanda imensa, né, na É. USP. Então, eu tô como chefe de departamento agora. Nossa, é uma parte Chata, burocrática chata, né? A parte administrativa. Tenho consumo um bom tempo da minha semana, né? Nessa função. Mas e também a gente dá muita aula, né? O nosso departamento ainda é pequeno. Nós somos poucos professores para levar um curso inteiro, né? Então, a
gente não tem tanto tempo para estudar assim, mas a gente procura fazer as primeiras leituras das peças Sempre juntos. Junto. Sempre. Tá. É. Porque já você Interessante. cria uma noção de ensemble, do todo. Né? Isso. Ó, Porque uma- também a escolha do dedilhado é Isso, muito isso que eu ia falar. problemático você... Verdade. Cada um vai dar choque, porque se for mal escolhido, um assim, braço pra cá. a logística do trabalho tem que ser decidida Nossa, em vocês conjunto. ganham tempo lendo juntos. Sim, sim. Sim, Ao ó, invés tem de muita coisa. ler junta. Exatamente. Tem muita coisa que quando você, por exemplo, sei lá, você vai tocar alguma coisa em uníssono, você tem que pôr o mesmo dedilhado nas duas partes, entendeu? Não dá pra Senão fazer dá uma coisa diferente. diferença, né? Dá diferença no Então. som, articulação, fica tudo diferente. Sim. E tem coisas assim que, dependendo do que é a peça, né? Você às vezes está no caminho da outra pessoa, então você tem que, sei lá, se você quer usar primeiro, segundo, terceiro dedo, mas o resto da mão vai ficar lá em cima da mão da outra Não pessoa, vai dar você tem que certo. tocar com terceiro, quarto e quinto, esse tipo de coisa, Então sabe? vamos Pra- agilizar o tempo, né? Já Uhum. ler junto, já definir Sim. junto esses aspectos básicos e importantes, né? Coisas assim que parecem bobas, né? Ah, dedilhado. Não, mas é Não, super é. importante. Super. Também você já define a questão da sincronia, porque você já Isso. está pensando como é que você vai tomar as decisões juntos, entendeu? Então já se forma essa ideia do conjunto desde o início. Do início Porque da peça. a pior coisa que a gente fala para os alunos, não adianta você querer pegar partes separadas e depois juntar o todo. Mesma coisa do piano, assim, tem pessoas que lê primeiro a mão esquerda, depois a direita, depois as duas não tocam juntas, porque dá a sincronia, né? Sim. Então a necessidade o piano exige essa sincronia desde o início, né? E vocês, como professores, incentivam essa prática do piano a quatro mãos? Como que é isso lá dentro da universidade, na prática? Eles se animam. Sim, quando Sim. nossos recitais Tão acabam se divertido, né? Tão se gostoso animando tocar de junto. tocar também, né? De tocar juntos. É, né? muitos muito pedem bom. para tocar dois pianos, quatro mãos. que legal. É muito bom tocar Eles junto. têm essa referência de estar vendo vocês, Sim, isso sim. inspira também. Sim, né? a gente tem 2 ex-alunos, já acabaram de se formar, mas eles formaram um duo mesmo, um casal, assim, né? E eles, agora, acho que eles também, coitados, eles nem têm tempo tanto de praticar juntos, de tocar juntos, mas eles tocam muito bem também, a dois pianos. Eles preferem tocar dois pianos. Aham. E é a tal história, viram a gente tocar e tudo, né? Uhum. Aí começaram a fazer música de câmara a dois pianos. Certo. E deu super certo. E a gente tem outros alunos que gostam de fazer a Sim, quatro sim. mãos e tudo. A gente acha bacana. Por isso que eu falo que é um privilégio a gente poder estar perto de vocês e ver o trabalho de vocês. Porque eu tive a primeira oportunidade de assistir vocês durante o simpósio Performa Claves, o ano passado, na Unesp. E eu fiquei, a atriz falou, se prepara para assistir. Lembra Não disso, pode Fá? faltar, claro que Se eu lembro. prepara, porque é impactante. É. Né? É o que você falou, tocar junto é uma coisa, mas Sim. a sincronicidade das mãos de vocês é uma coisa muito impressionante. Parece que dá uma fusão e realmente forma uma terceira criatura, que é a identidade do duo. É muito impressionante no som, a diferença. Não, ainda mais essa peça que a gente executou no Performa Clave, deu É o Prélude à l'après-midi d'Anfone, né, do exige Debussy. assim, Debussy. a transcrição envolve o quê? Muito trêmulos de orquestra. Isso é uma figuração difícil de você controlar, porque ou fica aquela coisa forte demais, né? Então você tem que criar todos os controle de como é que as teclas estão descendo, como é que você faz aquela fusão harmônica, como é que aquilo... Nossa, e a sonoridade É, de exatamente. Debussy, que é... Foi uma das peças que a gente Lindeza. mais estudou até hoje. Sim. Porque realmente ela é bem complexa. E a transcrição do Ravel é muito boa, também tem isso, né? Porque Pegar dependendo gosto de quem dessas faz a coisas. transcrição, né, o arranjo, enfim, é outra coisa. Muda, né? Não, muda. Você vê assim, de cara, assim, se a peça foi bem organizada ou não. Sim, sim. É, Gente, quem está longe de vocês, como que pode acessar trabalho. o trabalho de vocês? Ter esse privilégio de assistir ou de ouvir as músicas que vocês Nosso canal podem do ter alguma YouTube. gravação? Como que Nós tem? temos várias... nessas férias, aliás, nós fizemos um Colocamos trabalho alguns de vídeos na internet. atualizar o nosso canal, porque nós tínhamos feito um canal separado que não deu certo, e agora o canal está como Du Corvisier. Ah, o nome do canal É do dá para Du procurar no Corvisier, YouTube por no YouTube. Corvisier, gente. O R no finalzinho. Tá? Isso. Então, acha no YouTube. Spotify, existe alguma coisa? Ainda não, mas a gente está com Ainda vontade não. de realmente trabalhar um pouco nessa questão de talvez
não Essa gravar um parte. CD, mas gravar... Agora a moda virou single, né? Uma participação. Fazer alguns... Então, talvez fazer alguns pra singles botar lá. para disponibilizar também. Eu acho que seria Isso. interessante. Porque as pessoas estão dirigindo, só podem ouvir, né? Elas vão direto pro Spotify, Sim, Deezer, sim. etc. Não tem como você fugir dessas... Aham, Plataformas, né? E é interessante, porque também divulga todo o nosso trabalho também, né? claro. Quanto mais plataformas, mais interessante, Sim, sim. né? A divulgação. Discos físicos existem? Alguma coisa? A Não. gente nunca fez. Tem vontade ou nem pensa na possibilidade? Olha, até temos, mas é uma coisa assim que demanda muito tempo, né? Essa nossa pesquisa mesmo é para sair depois uma gravação, né? De um repertório relativamente longo, assim. Aí a gente vai ver, a gente pensa talvez de disponibilizar direto na internet, né? Ao invés de fazer um disco físico, né? É o que Nas se plataformas. usa Eu mesmo. tenho um trabalho que eu fiz do Almeida da Prata dos Noturnos, mas é um trabalho solo, né? Certo. Esse está disponível realmente, que seria o CD, né? É um livro CD, na verdade, né? Ah, um livro CD. Que tem as faixas todas disponíveis, inclusive até no YouTube, com as partituras que o Alexandre postou. Tem as partituras. A gente tem algumas gravações nossas lá no Instituto Piano Brasileiro, né? Também. Ótimo. E algumas dessas gravações a gente jogou o link lá também para o nosso canal do YouTube, né? Para ótimo. direcionar para o canal de vocês, Uhum. né? Bom, a gente falou bastante sobre o duo, né? Mas vocês têm uma atividade muito intensa com professores da USP, né? E tem um trabalho, assim, que eu admiro demais, assim, além de formadores, né, de pianistas, formadores de professores de piano, né? Que estão trabalhando arduamente, né? Assim, passo a passo, tijolinho por tijolinho, essa construção dos alunos, né? Que a gente estava conversando no podcast que nós gravamos de manhã, como é importante um aluno que vai, né, futuramente se tornar professor de piano, ter esse amparo, ter essa mentoria de alguém experiente, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho pra gente qual o trabalho de vocês dentro da USP, nesse sentido pedagógico de formação, né? De futuros professores. A gente conhece, mas é muito legal trazer isso para quem está assistindo, né? Então, o nosso laboratório, né? Se chama Laboratório de Piano e Pedagogia do Piano, né? A gente tem uma disciplina, eu ministro uma disciplina que se chama Pedagogia do Piano, em que os alunos de bacharelado em piano e os alunos de licenciatura que tocam piano, né, que tem o piano como instrumento principal, eles participam. Então, a gente procura dar um conhecimento teórico, uma base, né, teórica, textos, enfim, leituras, discussões. E a gente tem uma parte prática também nessa disciplina, em que os alunos eles começam a dar aula, não logo no primeiro semestre, no segundo, eles começam a dar aulas numas oficinas que a gente oferece para a comunidade externa à universidade. Né? Há pouco tempo a gente conseguiu montar um laboratório de piano em grupo, né? No nosso laboratório didático, no espaço físico do laboratório didático lá do nosso departamento. E aí os alunos ou dão aula de piano em grupo ou dão aula de piano individual. Só para vocês terem uma ideia, cada aluno pega assim, 2, 3... cada aluno da pedagogia do piano pega 2 ou 3 alunos para ensinar. Não mais do que isso também, senão fica muito difícil da gente poder tomar conta disso tudo, né? Então, sei lá, acho que eram 15 vagas para piano. Apareceram 197 inscritos. Então, a gente, cada semestre, a gente reabre essas inscrições, né? E a gente tem tido uma procura enorme. Com o tempo, se a gente conseguir, a gente vai ampliar essas vagas, né? Isso pode virar um grande projeto lá, hein? Exatamente. É um projeto de extensão, na verdade. Já é grande na qualidade da concepção, né? Mas ampliar a questão da quantidade de acessos, né? E aí, isso é bem interessante, porque os alunos, eles ganham crédito por essas oficinas, né? Vale nota para eles, né? E, ao mesmo tempo, eles estão tendo já essa capacitação, né? Porque é algo que eles vão fazer. Exatamente. Essa disciplina complementar até se chama estágio. Estágios em Ciências da Performance. Então, eles têm essa complementação. A gente faz aula de pedagogia do piano
teórico-prática e tem essa outra disciplina que vai junto como complemento. Então, né? é sempre trabalhado a teoria com a prática concomitantemente, Sim, né? sim. Eles não vão lá, fazem toda a teoria, depois vão lá e vão para a prática. É ao mesmo tempo isso? É quase ao mesmo tempo. A gente começa um pouquinho com a teoria, Tá. discute bem as coisas que vão ser feitas, aí depois eles começam a aplicar, Certo. né? E o mais interessante é que não é só no piano. Todos os outros professores dos outros instrumentos gostaram tanto dessa ideia que agora Mas todo Começou com mundo o piano, começou com o Começou piano. com e inspirou, A os semente foi do professores piano. viram Exatamente. como era Todo útil. mundo agora está funciona, né? oferecendo Que legal isso, nas né? mesmas bases para os outros instrumentos. Que bom que os professores, Que bom. né, É porque é pra tiveram essa inspirar, né? iniciativa, né? Sim, É porque para a gente inspirar. a gente sabe que a carreira como concertista, né? Solista, Mesmo né? solista ou mesmo como instrumentista de orquestra e tal, não é só isso, né? A gente, todos eles têm consciência de que um dia vão ensinar, Sim. né? E eles têm que começar a aprender isso agora, né? Saber Não é como depois de ensinar, né? formados, né? Importante, Então Saber tem que ser como. agora, nos anos de formação, né? Isso é Porque o que a senão- gente entende como Exatamente, um meta. o correto. Assim, o correto não, o ideal, né? Porque Aliás, nosso curso tem esse norte, assim, né? É. Porque quando a gente fez a reforma curricular, não somente da pedagogia, mas atuar em frentes amplas, né? Tanto na pedagogia, Quanto no bacharelado, não, mas licenciatura. também digo, a colaboração pianística, né? A gente já sabia também acompanhar. Então, e a performance. Então, tá tudo meio condicionado nessas linhas. Então, eu acho que você oferece mais um leque de opções muito mais amplo. os alunos vão se identificar. Vocês oferecem isso para todos, né? Sim, Sim, tem sim. disciplina de colaboração Todos pianística. eles passam pelas 3 vertentes. Sim. Sim, sim. E para depois escolher. Inclusive os alunos de licenciatura. Então, os alunos de licenciatura têm aulas de piano Tem. individuais? Sim. Também, né? Ah, Toda que A semana. interessante. gente não né? faz digamos assim, sempre existiu não digo assim, essa divisão, né? porque mas o bacharelado também não vai ensinar, porque você tem que oferecer o mesmo nível de qualidade a ambas as opções, né, de final de curso, né? E na verdade a gente sempre não diferenciou um aluno de bacharelado de licenciatura, né? Até mesmo aqui no encontro de Hortolândia, alguns alunos nossos do bacharelado vieram participar e alunos da licenciatura também. Uau! Né? Isso prova como está funcionando. Sim, Pois sim. É a prova viva para vir no encontro de Porque pianistas. o que acontece, assim, eu imagino que seja dessa forma, né? O aluno se formou lá no ensino médio, qual é a profissão, qual a faculdade, qual é a graduação que eu vou fazer? Já tem essa questão, né? Vou para medicina, vou para música, qual curso eu vou escolher? Não, é a música mesmo, mas dentro da música, né? O que eu vou Muitas fazer? vezes eles ingressam, vamos supor, no Sim. bacharelado, mas ele tinha uma outra ideia e ele não sabia, né? Caiu ali e tá aí a função importantíssima do professor, que é detectar, opa, esse aluno aqui Sim. significa Esse que perfil. esse é lá, deixa eu dar Mesmo uma que eu- orientada, exatamente. né? Eu não tenho também o mesmo. A gente não tem um programa Engessado. engessado. Certo. Né? Aquele programa tem que seguir esse. Não, eu vejo assim quais são eu e a Fátima, né? A gente vê como é que esse aluno se sente nessa vertente aqui, né? E muitos eu também trabalho até um aluno que tinha mais assim um lado mais para improvisação, né? Aí peguei repertório de Corey, não sei o quê, né? Ele ao mesmo tempo ensinando o outro repertório Clássico. Né? clássico também, né? Paralelamente. Então, cada um, outro aluno também que trabalhar mais com arranjo, assim, você vai trabalhar essas questões. Então, tem que ter essa mobilidade, essa flexibilidade para poder atender, né? Você tem um curso que também tem interesse, né? Não ficar só, digamos assim, um curso que ainda está pensando a gente fala assim, do passado, né? Sim. Então, Mas aí eu encaro da seguinte forma, né? Vai depender também muito da formação que o professor sim, com teve certeza. anterior a entrar na universidade. Então, você, Fátima, deu muita aula para criança, né? Então, você teve essa nossa, vivência muito. antes de ser uma professora do curso Universitária. superior, né? E cada professor tem um perfil, né? Então, é interessante, né, que o professor, mesmo que não tenha aquela formação, fala, olha, eu percebo que esse aluno aqui vai bem nessa área. Talvez eu não tenha, assim, todas as ferramentas para auxiliá-lo, mas eu posso indicar, olha, procura fulano, né? Sim. Essa coisa da mentoria mesmo, né, que É uma mentoria. tão né? importante. Durante né? meu doutorado, eu trabalhei como assistente lá, tanto na escola preparatória, quanto nos alunos também de graduação, né? Então, eu tive toda essa possibilidade também de
de experiência, de você saber como é que você enxerga cada aluno com o seu potencial, como é que você vai trabalhar o repertório, como é que você vê. É toda uma... realmente é muito complexo, né? Porque não é uma receita assim que você vai aplicar igual para todo mundo, entendeu? Não. Então, cada aluno é um caso específico, né? Como é que você enxerga aquele indivíduo, como é que aquele indivíduo vai, digamos assim, ele vai entender a música, entendeu? É tudo, para mim, é um complemento, assim. Eu nunca vi, assim, a meu ver, na minha profissão, você só solista, assim. Não sei. Eu acho que você fica limitado. Por mais fascinante que seja a carreira de solista, você está tocando, mas, ao mesmo tempo, quando você troca essas experiências com outra pessoa, né? Você é responsável para aquele indivíduo, né? Você vê assistindo, né, o meu aluno Christian tocando assim, nossa, que bom, né? Maravilhoso, inclusive, né? Então, assim, é importante você ver todo esse resultado que você passou para esse aluno, né? Aí, pegando o gancho do que você está falando sobre os alunos que já estão na faculdade, mas que dicas vocês, professores universitários de uma faculdade do nível da USP, dão para aquele adolescente que está querendo se profissionalizar, mas não sabe se vai, se entra ou não no curso superior? Que dica vocês dão para ele se preparar? Bom, E para se preparar para o que vem pela frente aí, sim. né? Primeiro, ele pode vir conhecer a universidade, né? A gente tem visitas guiadas, que a Pró-Reitoria de Graduação promove. Isso em qualquer época do ano é possível? Acho que são 2 vezes por ano. No início do segundo semestre, eu sei que vai até haver uma como em que é agosto, se divulgado não me engano. isso? No site da Pró-Reitoria de Graduação da USP. Ótimo. Né? Anotem aí, Mas, pessoal. mesmo assim, se você quer conhecer a USP, só liga para lá e fala assim, posso ir? Nós vamos dizer, sim, estamos te esperando. Que bacana. inclusive, É simples assim, nós sabe? estamos com vontade, talvez, de organizar não um encontro, mas uma coisa assim bem informal, onde os alunos a gente vai decidir ainda talvez no segundo semestre, antes das provas de habilidade, para os alunos poderem também conhecer antes de fazer as escolhas, né? E estudem bastante, né? Porque essa que é a diferença, né? disciplina. O estudo, a gente estava até comentando isso bastante no encontro de piano, né? O estudo de piano não é um estudo fácil, todo mundo sabe. Tem que ter muita dedicação, muita seriedade, leva tempo, não é algo assim que é Não é imediato, instantâneo, não né? é. Mas se você gosta, se você quer, vale a pena, né? Então tem que estudar. E tem que buscar informações, né? Buscar se enriquecer. Mesmo aquela pessoa que já está formada, que já é profissional, ela não para de estudar nunca. Jamais. Sim. Né? Então, a coisa é estudar, estudar, estudar. A vida Sem toda. fim, é uma vida... É uma vida. Eu costumo Exatamente. dizer que a música não é uma profissão, é um estilo de vida. É Não é? verdade. Perfeito. Porque a sua vida inteira se adapta naquele formato, Sim. não é verdade, gente? Não, meu Isso, tá ex-professor Abby certíssimo. Simon, ele tocou praticamente até os 95 anos. Que maravilha. Olha E eu isso. assisti o recital dele, acho que uns 90, tocando isso no Chopin. Todos só. Meu Deus do céu. Ai, que conversa inspiradora, Paty. E como vocês veem o futuro, né, do curso superior de piano nas universidades brasileiras, baseado no que vocês têm recebido de alunos? Qual a perspectiva no ponto de vista de vocês? Olha, eu acho que isso acho que é um reflexo do que a pandemia deixou, né? A procura, a gente tem a impressão de que a procura pelos cursos de arte em geral diminuiu um pouco essa procura, né? Eu não sei se as pessoas ficam mais inseguras em seguirem uma profissão que supostamente é menos rentável, né? Mas a gente gostaria de deixar, assim, uma mensagem de otimismo e que as pessoas não se deixem levar por essas imagens negativas, né? Tipo, músico? Tá, mas o que você faz para sobreviver? É uma profissão como qualquer outra. Que tem seus né? desafios, como Tem qualquer seus outro. desafios, mas também tem muitos caminhos diferentes que podem ser trilhados ao mesmo tempo. Isso que é Exatamente. interessante. É rico, né? É rico, entendeu? Então, eu acho que de fome você nunca vai morrer sendo músico, né? Muitas vezes eu acho que você tem até mais oportunidades do que aquelas carreiras mais tradicionais, em que você só pode ter aquele emprego naquela firma. Exatamente. E a pronto. música não, né? Ela te dá uma liberdade para você percorrer Exatamente. caminhos, né? Exatamente. Até físicos, inclusive. Tem que ter coragem. Eu acho que as pessoas não deveriam se deixar levar pelo que os outros pensam, mas pelo que elas sentem, o que elas acham que é o que elas querem fazer realmente, né?
A gente estava até discutindo de manhã que o estudo, né, de piano, de música, é muito racional, né? Tudo muito bem pensado, calculado, planejado e tal. Mas a ideologia Sim, é muito do coração também, né? Do amor mesmo à Sim. música, Sim, né? Então, sim. acho que tem tudo a ver, né? Que você tá Sim, falando. porque a vontade, né, a motivação é a chave, né? Geradora, né? É que os jovens também, digamos assim, se deixam também influenciar muito pelo que eles veem, né, nas redes sociais ou no próprio YouTube, né? Pô, essa criancinha já está tocando chinesas, essa coisa assim, será que eu vou conseguir chegar a esse nível? Se pauta na Aí eu- exceção, né? eu falo assim, Nossa, bom, aí- verdade. A exceção à regra não pode exatamente. Aí ser eu ponho uma assim, bom, referência, né? essa criança teve infância, como é que ela vai depois chegar aos 16 anos, ver esse passado que ela não teve? Né? Eu vejo a evolução de um músico, ela tem que ser feita aos poucos, assim, né? Porque se você começa a querer adiantar as coisas, não vai dar resultado. Pular etapas, você diz, né? Porque existe o lado emocional dessa formação. Envolve entendeu? muita frustração. Pois é, você não- Isso tudo aí. Colocar uma criança estudando 8 horas por dia, ela só faz aquilo, tudo bem, ela pode chegar a um certo nível, mas depois essa infância que foi totalmente tolhida, Roubada, né? não vai se refletir na maneira que ela vai algum tocar, ou ela vai até momento, desistir. Então ela vai pegar pode raiva ser da profissão. é O que verdade. aparentemente é um lucro pode ser um grande prejuízo. né? Então, é muito cuidado Futuramente, nessa. E uma coisa que a gente também está sempre fazendo questão de colocar é valorizar sempre o professor que inicia o aluno, porque isso é muito importante, uma boa iniciação. Porque sem isso você não consegue construir Uma boa os base, pilares. né? A base da- tá ali, boa, né? uma boa base. Solfejo, gente. Isso a gente tem notado Solfejo muito essa é falta muito de importante. solfejo. Cante. Músico tem que cantar. Viu? Músico tem que Músico cantar. tem que cantar. E o Independente, piano, ele é ótimo para fazer cantar. Né? Então, Gente, estamos caminhando para o final. Estamos com dor no coração, mas... Ai, foi muito inspirador. Espero que para Palavra. vocês que estão assistindo também tenham sentido o que a gente pôde sentir aqui de inspiração e de motivação para continuar seguindo nesse caminho que envolve muito amor. Com certeza. exatamente. A disciplina vem desse amor que vocês têm pela música. Com certeza. Agenda, vocês têm alguma coisa já programada para estar tocando como duo? Segundo Agora, semestre. por o segundo semestre ainda não. Eu acho que vai haver uma apresentação do nosso departamento de música no Dia da Consciência Negra, lá em São Paulo. Na Sala São Paulo. Novembro. Na Sala Sala São Paulo. Ó, A gente vai fazer uma homenagem, assim, né, aos compositores pretos e pardos, né? E vamos juntar alguns professores e fazer um programa, assim, diversificado. bacana. Vai ser legal. Então vai ser uma apresentação dos professores, não vai envolver os alunos nessa programação. Provavelmente não sei. Pode ter um ou outro. Tá. A gente ainda não sabe Colaborando. direito qual vai ser a formação, né? Certo. Vão ser grupos variados. Tá. A gente vai tocar como do Corvisier também. Vai ser uma única apresentação ou vai Vai ser uma única apresentação. Acho que é dia 19 de novembro. No dia mesmo da Sala São Consciência Negra. É isso, né? Acho que é dia 20, né? Dia da Consciência acho que- Negra 20, né? Então, eu acho que então, vai ser dia 19, deve ser um domingo de manhã, se não me engano. Certo. Lá na Sala São Ótimo Paulo. dia, né? Paulo. Todo mundo É. pode ir. Se eu também puder aproveitar também aqui para fazer um convite. Por né? favor. No próximo mês de agosto, né, eu estarei apresentando uma palestra recital na Unicamp, do Instituto de Artes, né, sobre, esse ano está comemorando os 80 anos do compositor Armindo Prado, né, que foi um excelente professor, compositor, enfim, Inclusive, fui professor da Unicamp. exatamente, por muitos anos, né, e eu estarei dando uma palestra recital com obras do Armindo Prado, né, nos dias 9 e 10 de agosto. 9 de agosto. Perfeito. lá É no aberto? Sim, aberto ao público. público. Uhum. Maravilha. Então, mais um convite aí para vocês. Bom, gente, muito Ai, ai, obrigada ai. pela Muito obrigada, presença tão gente. Prazer querida. estar Espero que aqui. vocês tenham Nossa, gostado né? desse Adoramos. bate-papo. A gente amou. E a gente Com fica certeza. super contente, estar aqui. estamos honrados É, aqui a gente pelo sabe que convite. vocês gostam de falar sobre isso, de instruir, né? No encontro de piano de Hortolândia teve até uma palestra, né? Sim. Com várias dicas práticas de quem tem mais de 30 anos de experiência que acaba descobrindo coisas só na prática mesmo, né? Isso auxilia muito, né? Quem está querendo fazer, pegar as práticas, aí as dicas. Então, Essa a gente conversa sente que vocês amam realmente preciosa, isso, né? muito É muito obrigada. importante. Um prazer É estar isso. aqui. Então, gente, Obrigada muito a obrigada vocês. pela Obrigado. presença. Até a próxima. Próximo. Até. E tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau, Obrigada. pessoal.